Olá, saudações, seja bem-vindo ao nosso curso, Descomplicando os intervalos musicais no teclado arranjador. Eu sou o professor Elvis Chaves e vamos mais uma aula do nosso curso e hoje nós vamos falar sobre os intervalos de quarta justa. Nós vimos outro intervalo justo, que são os intervalos de primeira, que na verdade não representam um intervalo de fato, são considerados intervalos nulos. Mas nessa aula nós vamos falar de fato de um intervalo justo com consonância perfeita. Pois bem, vamos começar da seguinte maneira. Assim como os outros intervalos, nós nos baseamos em um intervalo modelo. No caso das segundas, nós temos como modelo Dó e Ré, ou seja, todo intervalo que tiver um tom ou dois semitons, a gente vai considerar como sendo intervalo de segunda maior. Eles são iguais ao intervalo modelo Dó e Ré. Já vimos que as terças maiores, elas têm como modelo ou embasamento o intervalo que fica entre Dó e Mi. Seriam os intervalos que possuem 4 semitons ou 2 tons. E não diferente, a gente vai falar sobre os intervalos de quarta e vamos precisar ter uma referência, um intervalo modelo. E esse modelo vai ser o intervalo que existe entre o Dó e o Fá. A gente vai chamar isso aqui de quarta justa modelo ou natural. Bem, toda quarta, composta por 4 notas, neste caso, Dó, Ré, Mi, Fá, você tem aqui 4 notas, 4 graus, e isso faz desse intervalo um intervalo de quarta. E essa quarta ela vai ser conhecida como quarta justa ou perfeita. E as pessoas perguntam, por que a terminologia justa? Isso se dá pelo fato desse intervalo nos dar a sensação de completude, de repouso. Esse intervalo ele serve como, digamos, uma resolução de uma tensão anterior, que pode ser causada, por exemplo, por uma terça maior. Quando você faz isso aqui, ó. Opa, vamos tocar de novo, ó. É quando eu chego na quarta, ó. Tá vendo? Eu toco aqui, ó. Dó, mi, dó, fá. Me dá a intenção, a percepção de que isso repousa, tá? Então, por isso que leva o nome de intervalo de quarta justa. O termo justo quer dizer isso, tá? Bem, o intervalo justo é um intervalo que é formado por 5 semitons, ou 2 tons e um semitom. Vamos ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5 semitons, ok? Isso equivale a 2 tons e um semitom. A gente costuma chamar de 2 tons e meio, tá? Outra forma de você chegar ao intervalo de quarta, quando você está olhando para as teclas brancas, é o fato de você só ter um semitom natural entre as notas envolvidas. Então, todo intervalo de quarta que só tiver um semitom natural entre as notas envolvidas, você está diante de um intervalo justo. Você vai perceber que todos esses intervalos que têm esse semitom ou esse semitom entre as notas que envolvem o intervalo de quarta justa, vai ter a composição de 5 semitons. Vamos fazer o teste de alguns aqui. O primeiro, como você já viu, 0, 1, 2, 3, 4, 5 semitons. Agora vamos para cá. Ré e Sol. Isso aqui também é um intervalo de quarta. Ré, Mi, Fá, Sol, 1, 2, 3, 4, quarta e é justa. Porque se você perceber entre as notas, ainda insiste aqui o semitom natural. Isso quer dizer que daqui até aqui, do Ré para o Sol, você tem 5 semitons. Vamos ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 semitons, como eu falei. De Mi para Lá também é uma quarta justa. Olha aqui o indício, O semitom natural serve como indício disso. E aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5 semitons novamente. Agora veja só, entre Fá e Si, esse intervalo aqui, ele não é justo. Ele não é uma quarta, ele é uma quarta, melhor dizendo, ele é uma quarta, só que não é uma quarta justa. Por quê? Repare só.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 semitons ao sair de Fá para Si, contando a composição. Você vai perceber que nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semitons. Esse intervalo de quarta, ele tem um semitom a mais do que o intervalo de quarta justa, que tem 5 semitons. Então, o intervalo de quarta, que tem 5 semitons, a gente vai chamar de justo. Mas se ele tiver 6, aí nós vamos chamar de quarta aumentada. Esse aqui é o intervalo de quarta aumentada, que é o intervalo de quarta justa com um semitom a mais, certo? Continuando, aqui nós temos o Sol e o Dó, também é uma quarta. Sol, Lá, Si, Dó é 1, 2, 3, 4, tá? E aqui nós temos outro semitom, outro indício de que é uma quarta justa, né? Só tem um semitom aqui no meio. Aí, para confirmar, a gente faz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e você vai ver que assim como o intervalo original, que no caso o intervalo modelo é Dó e Fá, você vai ver que esse intervalo também tem 5 semitons. Continuando, ó, outro intervalo de quarta justa, de Lá para Ré, 1, 2, 3, 4, 5 semitons. De Si para Mi, você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5 semitons também, né? E voltamos para Dó e Fá, que é o intervalo inicial, né? Só que nós começamos uma oitava abaixo, tá? Bem, assim como os outros intervalos, você não vai ter as quartas, intervalos de quarta justa, somente entre teclas brancas. Você também vai poder fazer uso das teclas pretas, né? Por exemplo, que intervalo nós temos entre Fá sustenido, né, e Si? Esse intervalo é um intervalo de quarta justa. Por quê? Porque de Fá sustenido até o Si, nós temos 5 semitons, assim como o intervalo modelo. Vamos ver. 0, aí ó, 1, 2, 3, 4, 5 semitons. Fá sustenido a Si é um intervalo de quarta justa. Vamos ver agora de Fá para Si bemol. 0, 1, 2, 3, 4, 5 semitons. Esse intervalo também é uma quarta justa. E vamos ver agora como converter, como transformar, né, intervalos de quarta justa em quartas aumentadas e quartas diminuto. Então, por exemplo, nós temos aqui o intervalo de... Vou pegar aqui um fácil. Vamos ver aqui um Lá e um Ré. Isso é um intervalo de quarta justa, tá? Se você quiser transformar esse intervalo em quarta aumentada, basta você aumentar a nota superior em um semitom, transformando ela em Ré sustenido e não em Mi bemol, tá? De Lá para Ré, quarta justa. De Lá para Ré sustenido, vai ser uma quarta aumentada. De Lá para Ré, voltamos a ter uma quarta justa, né? E para isso, para diminuir, né, o intervalo para diminuto, a gente tem que diminuir a nota superior um semitom, transformando em bemol. Então, nós vamos ter aqui, ó, Ré bemol. De Lá para Ré bemol, uma quarta diminuto, tá? Essa quarta diminuto, ela se assemelha enarmonicamente, né, ao intervalo de terça maior. Porque se você mudar o nome das notas aqui, você vai obter outro intervalo. Se for de Lá para Dó sustenido. Lá, Si, Dó sustenido é uma terça, e assim como a terça maior, ela vai ter o quê? 4 semitons, veja só. 0, 1, 2, 3, 4 semitons. E o intervalo que tem 4 semitons é o intervalo de terça maior. Mas assim como o intervalo de quarta diminuto também tem 4 semitons, você vai ter o mesmo efeito sonoro, certo? Mas com uma classificação diferente. A gente não pode classificar da mesma maneira de Lá para Dó sustenido, né, e de Lá para Ré bemol. Por quê? Porque de Lá para Dó sustenido nós temos 3 notas na sequência. Lá, Si, Dó. Já de Lá para Ré bemol, nós temos 4 notas, que é o Lá, Si, Dó, Ré bemol. Ok? 4 notinhas.
Por isso que uma a gente classifica como terça maior e o outro como quarta diminuto, tá bom? Pois bem, existem outras maneiras de você transformar os intervalos, né? Vamos pegar mais alguns para a gente fechar esse assunto com tranquilidade, né? Vamos pegar aqui o intervalo de Ré e Sol. Isso é uma quarta justa. 0, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 semitons. Vamos transformar isso numa quarta aumentada. Eu posso fazer isso aumentando a nota superior para Sol sustenido. Ela vai ficar com 5 semitons. 5 não, com 6. Né? Ou, voltamos para o intervalo justo, diminuindo a nota inferior, aqui ó, um semitom. Né? Ela passa a ser aumentada novamente, certo? Ó, quarta justa, quarta aumentada, quarta justa, quarta aumentada. Agora vamos transformar essa quarta em diminuto. Para transformar em diminuto, eu tenho que diminuir um semitom. Ou aumentando, ou diminuindo a nota superior um semitom, né, ó, de Ré, Sol, Sol vai virar Sol bemol, aí você passa a ter uma quarta diminuto. Ou aumentando a nota inferior um semitom, vai ser de Ré sustenido para Sol. Né? Isso vai te dar um intervalo de quarta diminuto, tá? Vamos lá, de novo. Se você tem um intervalo de quarta justa, tá? Composto por 5 semitons, para obter um aumentado, basta você aumentar a nota superior um semitom com sustenido, tá? Quarta justa, quarta aumentada. Esse ajuste aqui corresponde a um aumento de um semitom dentro do intervalo de uma nota para outra, tá? Ou diminuindo a nota inferior um semitom, isso também vai te dar uma quarta aumentada. Então, olha o movimento da minha mão, quarta justa, quarta aumentada, quarta justa, quarta aumentada, quarta justa. Agora repare os diminutos. Quarta justa, quarta diminuto, quarta justa, quarta diminuto. Tá? Isso aqui você faz com bemol. Isso aqui você faz com sustenido. Tá? Então, sempre que você altera a distância de um intervalo para o outro, de uma nota para outra, você altera o espaçamento ou a quantidade de semitons entre as notas. É isso que faz com que os intervalos se transformem em justo, aumentado e assim segue. Né? Então, uma revisão aqui para a gente recapitular. Nós estudamos até agora os intervalos de primeira, que são intervalos que ficam entre notas de mesmo nome e mesma altura. Né? Os intervalos de segunda, que são compostos por 2 notas. E as segundas elas podem ser maiores, podem ser aumentadas, podem ser menores. Ok? As terças nós vamos ter como modelo Dó e Mi. Né? As terças maiores elas são compostas por 4 semitons ou 2 tons. Aqui eu tenho uma terça maior, terça menor, terça diminuto, Dó e Mi bemol, Dó e Mi dobrado bemol. Ou terça maior, terça menor, ok? Ó, terça aumentada, de Dó para Mi sustenido. Eu fiz o Mi subir, né? E aqui a gente pensa, isso aqui é uma quarta justa. Calma, depende do nome. Se for de Dó para Mi sustenido, é terça aumentada. Se for de Dó para Fá, é quarta justa. E os 2 intervalos são enarmônicos. E por último, nós estudamos hoje, nós conhecemos os intervalos de quarta justa, que são intervalos que se embasam, né? Tem como modelo Dó e Fá. E a composição desse intervalo é de 5 semitons. Então, sempre que você se deparar com uma quarta, compare essa quarta que você está se deparando com a quarta modelo, que é Dó e Fá. Se esse intervalo que você está se deparando for composto por 5 semitons, esse intervalo ele é uma quarta justa. Se tiver 6 semitons, é uma quarta aumentada. Se tiver 4 semitons, é uma quarta diminuto. Pois bem, vamos encerrando por aqui, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre os intervalos de quinta justa. Veja e reveja essa aula quantas vezes forem necessárias. Leia mais sobre o assunto também. Nada impede de você pesquisar em outras fontes, tá?
Mas acredito que com essa explicação do modelo, né, da composição dos intervalos, você passa a entender o que é um intervalo de quarta justa e o termo justa, né? Lembra? Justo significa repouso, né? Completude, resolução, fim, principalmente. Pois bem, bons estudos, até a próxima aula. Tchau, tchau.